Ele ama tudo que tem vida neste mundo em que todas as coisas são vivas. Como uma corporificação viva de amor divino, ele aproxima-se rapidamente da quarta iniciação, que o admite no último estágio da senda, onde ele se situa além da individualidade, como digno, o venerável. Nota: o hindu denomina Paramahansa aquele que está além do eu, o budista lhe dá o nome de Arhat, o venerável. Neste estágio, o discípulo fica o tempo que desejar, desvencilhando-se dos últimos 5 grilhões que ainda o envolvem, embora de modo fraco, e que impedem a sua libertação. Livra-se de todo o apego à existência com forma, e em seguida, também de todo o apego à existência sem forma, pois ambas o aprisionam, e ele deve estar livre. Ele pode transitar pelos 3 mundos, mas coisa alguma própria dos mesmos deve ter poder sobre ele. Os esplendores do mundo sem forma devem ser tão incapazes de seduzi-lo como as belezas concretas dos mundos da forma. Depois, na mais difícil de todas as conquistas, ele abandona o último grilhão da separatividade, a faculdade geradora do eu, que se mostra e se mantém na separatividade em relação aos outros, porque ele já permanece no plano da unidade em sua consciência de vigília, no plano búdico onde o ser de todos é conhecido e sentido como uno. Essa faculdade nasceu com a alma, e a essência da individualidade, e persiste até que tudo de valioso nela seja assimilado na mônada, e ela possa ser abandonada no limiar da libertação, deixando para a mônada o seu inestimável resultado, aquele senso de identidade individual que, por ser tão puro e refinado, não obscurece a percepção da unidade. Então, com facilidade, o discípulo desvencilha-se totalmente de tudo que poderia responder a contatos perturbadores, e ele se acha envolto naquela vestimenta gloriosa de uma paz imutável que nada pode alterar. Então o abandono daquela faculdade geradora do eu remove da visão espiritual as últimas nuvens que pudessem obscurecer a sua penetrante visão, e na percepção da unidade a ignorância, a limitação que dá nascimento a toda separatividade desaparece, e assim o homem se torna perfeito, está livre. Eis chegado o fim do caminho, e o fim do caminho é o limiar do Nirvana. O Shela, no estágio final da senda, já travara conhecimento com este maravilhoso estado de consciência que lhe fora acessível durante o sono do corpo físico. Agora, transposto o limiar, a consciência nirvânica torna-se seu estado normal de consciência porque o nirvana é a morada do ser liberto. Nota: Jivamukta, a vida liberta dos hindus, o Aseka, aquele que não tem mais nada que aprender, dos budistas. Assim ele completou a ascensão humana, atingindo o limite da humanidade. Acima dele se estendem as hostes de seres poderosos, mas eles são super-humanos. A crucificação na carne terminou, a hora da libertação acaba de soar, e o grito de triunfo, tudo está consumado, sai dos lábios do vencedor. Veja, ele cruzou o limiar, desaparece na luz nirvânica. Mas um dos filhos da terra venceu a morte. Nós não sabemos que mistérios esta luz nos oculta. Sentimos vagamente que a esse encontra o Ser Supremo, que aquele que ama e o amado são unos. A longa busca terminou, a sede do coração é satisfeita para sempre, ele entrou na alegria do seu Senhor. Mas, perdeu a terra seu filho. Fica a humanidade abandonada por seu filho triunfante. Não. Ele que sai do seio da luz e reaparece no limiar do Nirvana, como encarnação viva da luz suprema, revestido de uma glória indescritível, Filho de Deus manifestado. Mas agora seu rosto volta-se para a terra, os seus olhos irradiam uma compaixão infinita sobre os filhos errantes dos homens, seus irmãos na carne. Não pode deixá-los desassistidos, dispersos como ovelhas sem pastor. Revestido da majestade de uma poderosa renúncia, irradiando a força que dá a sabedoria perfeita e o poder da vida eterna, ele retorna à terra para abençoar e guiar a humanidade como detentor da sabedoria, régio instrutor e homem divino. Retornando à terra,
O mestre dedica-se ao serviço da humanidade com forças mais pujantes do que as que empregou quando seguiu o caminho do discipulado. Não tem outra preocupação senão ajudar os seres humanos, e todos os poderes sublimes de que dispõe são empregados no apressamento da evolução do mundo. Ele paga aos que se aproximam da senda a dívida que contraiu nos dias de seu discipulado, proporcionando-lhes a orientação, o auxílio e a instrução, da mesma maneira como sucedeu a ele. Estes são os estágios da ascensão humana, desde o último dos selvagens até o homem divino. Para este objetivo eleva-se a humanidade. Esta é a glória que a raça humana atingirá. Capítulo 12. A construção de um cosmo. No atual estágio de nossa evolução, apenas é possível indicar sumariamente alguns pontos da formação deste grandioso plano cósmico, no qual nosso globo representa a sua pequena parte. Entendemos por um cosmo um sistema que, sob o nosso ponto de vista, parece formar um todo completo, procedendo de um logos único e alimentado por sua vida. Assim é o nosso sistema solar, e o Sol físico pode ser considerado como a mais inferior manifestação do logos agindo no ponto central do seu cosmo. Na realidade, cada forma é uma das suas manifestações concretas, mas o Sol é a sua manifestação mais inferior como poder central, fonte de vida sustentadora que a tudo permeia, controla, regula e coordena. Um comentário oculto diz: Surya, o Sol, em sua imagem visível, representa a primeira e mais inferior manifestação do sétimo e mais elevado estado da presença universal, o mais puro dentre todos, o primeiro alento manifestado do eternamente não manifestado Sat, Seidade. Todos os sóis centrais físicos objetivos são, em sua substância, o estado mais inferior do primeiro princípio do alento. Em resumo, cada sol é o aspecto inferior do corpo físico do logos correspondente. Todas as forças e energias físicas são apenas transformações da vida emitida pelo Sol, o Senhor e fonte de toda a vida em seu sistema. Em decorrência disso, em muitas religiões antigas, o Sol era considerado o símbolo do Deus Supremo, símbolo que, a verdade, era o menos passível de ser mal interpretado pelo ignorante. O Sr. Sinet diz com razão. O sistema solar é, na realidade, uma área da natureza cuja abrangência somente os mais elevados seres que a nossa humanidade possa desenvolver estão em condições de investigar. Teoricamente, podemos estar convencidos, quando contemplamos os céus à noite, de que todo o sistema solar em si é apenas uma gota no oceano do cosmo, mas que essa gota é, por sua vez, um oceano, do ponto de vista da consciência de seres parcialmente desenvolvidos, como nós que ali habitamos e apenas podemos esperar alcançar hoje uma vaga e obscura concepção de sua origem e constituição. Mas, por mais obscura que ela possa ser, esta concepção nos permite atribuir ao sistema planetário no qual ocorre a nossa evolução, a sua posição específica no conjunto de que faz parte, ou conseguir, pelo menos, uma ideia geral da magnitude correspondente de todo o sistema planetário de nossa cadeia planetária, do globo no qual atualmente vivemos, e dos respectivos períodos de evolução dos quais participamos como seres humanos. Porque, na verdade, não podemos conceber intelectualmente a nossa própria posição sem ter uma certa ideia, por mais vaga que possa ser, de nossa relação com o conjunto. Enquanto alguns estudantes se satisfazem em trabalhar em sua esfera pessoal do dever, e deixam de lado os horizontes mais amplos da vida até que sejam chamados a atuar neles, outros sentem a necessidade de um esquema mais abrangente no qual eles tenham o seu lugar e experimentem uma satisfação intelectual ao se situarem nesse nível elevado para obter uma visão de conjunto de todo o campo de evolução. Esta necessidade foi reconhecida e satisfeita pelos guardiães espirituais da humanidade no magnífico esboço do cosmo, elaborado sob o ponto de vista oculto, pela sua discípula e mensageira, H. P. Blavatsky, na Doutrina Secreta,
na qual os estudantes da sabedoria antiga encontrarão ensinamentos cada vez mais luminosos, à medida que por si mesmos explorem as regiões inferiores do nosso mundo em evolução e delas fiquem senhores. Aprendemos que o aparecimento do Logos é o anúncio do nascimento do nosso cosmo. Quando ele aparece, tudo aparece após ele, pela sua manifestação, este todo se torna manifesto. Ele traz consigo os resultados de um cosmo anterior, as inteligências altamente espirituais que serão seus auxiliares e agentes para o universo a ser então construído. Os mais elevados dentre eles são os 7, aos quais se dá geralmente o nome de Logoi, porque cada um em seu lugar é o centro de uma região distinta do cosmo, assim como o Logos é o centro de todo o conjunto. O comentário oculto já anteriormente citado diz: os 7 seres no Sol são os 7 seres sagrados, espontaneamente emanados do poder inerente à matriz da substância mater. A energia da qual eles surgem para a existência consciente em cada Sol, é o que muitos chamam Vishnu, que é o alento do Absoluto. Nós a chamamos a vida una manifestada, que é em si um reflexo do Absoluto. Esta vida una manifestada é o Logos, o Deus manifestado. É desta divisão primordial que nosso cosmo toma seu caráter sétuplo, e todas as subdivisões seguintes, em sua ordem decrescente, reproduzem esta escala de 7 tonalidades. Subordinadas a cada um destes 7 logos secundários, agrupam-se as hierarquias descendentes de inteligências que formam o corpo governante de seu reino. Aprendemos que entre elas estão os Lipikas, que são os registradores do karma daquele reino e de todas as suas entidades, os Marajas ou Devarajas, que dirigem a execução da lei do karma, e também as vastas hostes dos construtores, que modelam e organizam todas as formas, de acordo com os modelos existentes no tesouro do Logos, na mente universal. Estes modelos ou arquétipos são por ele transmitidos aos 7, e cada um destes traça o plano do seu reino, sob aquela direção suprema e dentro daquela vida inspiradora, impregnando-o, ao mesmo tempo, com o seu colorido individual. H.P. Blavatsky chama estes 7 reinos, que formam o sistema solar, os 7 centros Laya. Diz ela. Os 7 centros Laya são os 7.0, empregando este termo zero no mesmo sentido em que os químicos o empregam, para indicar no esoterismo um ponto a partir do qual a escala da diferenciação cósmica começa. A partir destes centros, diante dos quais a filosofia esotérica nos permite perceber os vagos contornos metafísicos dos 7 filhos da vida e da luz, os 7 logoi da filosofia hermética e de todas as outras filosofias, começa a diferenciação dos elementos que entram na constituição do nosso sistema solar. Este é o cenário de uma evolução planetária de um caráter extraordinário, o campo onde se desenrolam e passam as diversas fases de uma vida, da qual um planeta físico, como Vênus, é apenas uma corporificação passageira. A fim de evitar confusão, podemos chamar de Logos planetário o ser que governa e faz evoluir cada um destes reinos. Ele, o Logos, retira da matéria do sistema solar produzida pela atividade do Logos central os materiais brutos de que necessita, e os elabora por meio de suas energias vitais. Assim, cada Logos planetário especializa para seu reino a matéria retirada de uma fonte comum. O estado atômico de cada um dos 7 planos de seu reino, sendo idêntico à matéria de um subplano do sistema solar inteiro, a continuidade fica assim estabelecida através do conjunto. Como observa H.P. Blavatsky, os átomos mudam seus equivalentes de combinação em cada planeta, sendo os átomos em si mesmos idênticos, mas formando combinações diferentes. Em seguida ela diz: não somente os átomos do nosso planeta, mas mesmo os de todos os seus irmãos no sistema solar, diferem tanto uns dos outros, em suas combinações, como diferem dos elementos cósmicos que estão além dos nossos limites solares. Aprendemos que cada átomo tem 7 planos de ser ou de existência.
Aqui HPB está se referindo aos subplanos, como os estamos denominando, de cada um dos grandes planos. Nos 3 planos inferiores do seu reino evolutivo, o Logos planetário estabelece 7 globos ou mundos, que para facilitar, e de acordo com a nomenclatura aceita, nós os chamaremos os globos A, B, C, D, I, F e G. Eles são as 7 pequenas rodas postas em movimento, dando cada uma nascimento à outra, como diz instância 6 do livro de Dzian. Ele as criou à semelhança de rodas mais antigas, fixando as suas posições em centros imperecíveis. Imperecíveis porque cada roda não somente dá nascimento à sua sucessora, mas, como veremos, se reproduz no mesmo centro. Pode-se representar estes globos estando dispostos em 3 pares num arco de elipse, o globo do meio ocupando o ponto mediano inferior. Em geral, os globos IG, o primeiro e o sétimo, estão nos níveis Arupa do plano mental. Os globos B e F, o segundo e o sexto, estão nos níveis Rupa. Os globos C e E, o terceiro e o quinto, estão no plano astral. E o globo D, o quarto, no plano físico. H.P. Blavatsky, referindo-se a estes globos, diz que eles formam uma gradação nos 4 planos inferiores do mundo da formação, isto é, os planos físico e astral, e as 2 subdivisões, Rupa e Arupa, do plano mental. Isto pode ser representado pelo esquema seguinte. Esta é a disposição típica, porém modificável em certos períodos da evolução. Estes 7 globos formam uma neon ou cadeia planetária, que se a considerarmos como um todo único, como uma entidade, uma vida individual planetária, ele passa por 7 períodos distintos em sua evolução. Os 7 globos formam seu corpo planetário, o qual se desagrega e se recompõe 7 vezes enquanto dura a vida planetária. A cadeia planetária tem, portanto, 7 encarnações, e os resultados de cada uma delas são transferidos para a seguinte. Cada uma destas cadeias de mundos é o resultado de uma outra cadeia inferior e já morta, ou seja, a sua reencarnação. Estas 7 encarnações constituem a evolução planetária, o campo de ação de um logos planetário. Como há 7 logoi planetários, pode-se ver que as 7 destas evoluções planetárias, distintas entre si, constituem o sistema solar. Este surgimento dos 7 logoi, proveniente do uno das 7 cadeias sucessivas, cada uma com 7 globos, é assim descrito em um comentário oculto. De uma luz, 7 luzes, de cada uma das 7, 7 vezes 7. Com relação às encarnações da cadeia, ou seja os Manvantaras, aprendemos que estes se subdividem também em 7 períodos. Uma onda de vida, provenientes do logos planetário, percorre toda a cadeia e 7 destas grandes ondas de vida sucessivas, cada uma delas denominada Honda, constituem um Manvantara. Assim, durante um Manvantara, cada globo tem 7 períodos de atividade, em cada um dos quais se torna, por sua vez, o campo de evolução da vida. Se considerarmos agora um só globo, veremos que durante o período de sua atividade, 7 raças de uma humanidade evoluem nele, juntamente com 6 outros reinos não humanos, em mútua dependência uns dos outros. Como estes 7 reinos contêm formas em todos os estágios de evolução, e diante de todos elas se estende a perspectiva de um desenvolvimento superior, as formas em evolução de um globo passam para outro, prosseguindo em seu crescimento quando o período de atividade do globo anterior cessa, e assim por todos os globos até o fim daquela ronda. Depois prosseguem em seu curso ronda após ronda, até o término de 7 rondas, ou Manvantara. Mais uma vez continuam a subir, de Manvantara em Manvantara, até o final das reencarnações da sua cadeia planetária quando, então, os resultados daquela evolução planetária são reunidos pelo Logos planetário. É evidente que quase nada sabemos desta evolução,
Unicamente alguns pontos mais salientes deste conjunto prodigioso nos foram indicados pelos instrutores. Mesmo em relação à evolução planetária da qual nosso mundo é um estágio, nada sabemos dos processos pelos quais os seus 7 globos evoluíram durante os seus 2 primeiros Manvantaras. Quanto ao seu terceiro Manvantara, sabemos apenas que o globo que atualmente é a nossa Lua, foi o globo D daquela cadeia planetária. Este fato, contudo, pode nos ajudar a compreender melhor o que significam estas reencarnações sucessivas de uma cadeia planetária. Os 7 globos que formavam a cadeia lunar já terminaram sua sétupla evolução. 7 vezes a onda de vida, o alento do Logos planetário faz a volta da cadeia, despertando a vida a cada globo, um após outro. Tudo se passa como se o Logos, ao guiar seu reino, dirigisse sua atenção primeiramente ao globo A, fazendo vir à existência as inúmeras formas cujo conjunto constitui um mundo. Depois, quando a evolução no globo A foi levada até um certo ponto, ele volta sua atenção para o globo B, e o globo A cai lentamente em um sono plácido. Assim é levada a onda de vida, de globo em globo, até que uma ronda do círculo tenha se completado no globo G, terminando sua evolução. Depois ocorre um período de repouso, durante o qual a evolução externa cessa. No fim deste período a atividade exterior recomeça, iniciando-se a segunda ronda, que começa, como antes, no globo A. 6 vezes se repete este processo, mas na sétima ronda, ou última ronda, surge uma mudança. O globo A, tendo terminado seu sétuplo período de vida, se desagrega gradualmente, e o imperecível estado de Centrulaya se impõe. Na aurora do Manvantara seguinte, um novo globo se desenvolve, tal como um corpo novo, no qual os princípios do planeta precedente voltam a habitar. Mas isto foi apenas descrito para dar uma ideia da relação que existe entre o globo do primeiro Manvantara e o globo do segundo, permanecendo oculta a natureza desta relação. Conhecemos um pouco melhor a relação que existe entre o globo D do Manvantara lunar, nossa Lua, e o globo D do Manvantara terrestre, nossa Terra. E o Sr. Sinet deu-nos um bom resumo dos reduzidos dados de que dispomos em seu texto sistema ao qual pertencemos. Diz ele: a nova nebulosa terrestre desenvolveu-se em torno de um núcleo que tinha em grande parte a mesma relação com o planeta morto que os núcleos da Terra e da Lua têm entre si atualmente. Mas, no estado nebuloso, este agregado de matéria ocupava um volume extraordinariamente maior do que o ocupado atualmente pela matéria sólida da Terra. Estendia-se em todos os sentidos até envolver o antigo planeta em seu amplexo ígneo. A temperatura de uma nebulosa nova parece ser consideravelmente mais elevada do que todas as que conhecemos, e deste modo, o antigo planeta foi novamente aquecido superficialmente, a tal ponto que toda sua atmosfera, água e matéria volatizáveis foram transformadas em gases, e assim se incorporaram no novo centro de atração estabelecido para a nova nebulosa. Assim, a atmosfera e os oceanos do antigo planeta vieram a fazer parte do novo globo, e esta é a razão por que a Lua, no seu estado atual, é uma massa árida, seca, losidia, sem nuvens e inabitável, não sendo mais necessária para a habitação de quaisquer seres vivos. Quando o presente Manvantara chegará ao seu fim, durante a sétima ronda, a desagregação da Lua se completará, e a matéria que ainda se mantém coesa, se transformará em poeira meteórica. No terceiro volume de A Doutrina Secreta, onde foram publicados alguns ensinamentos orais que H.P. Blavatsky deu aos seus discípulos mais adiantados, lê-se o seguinte: no início da evolução do nosso globo, a Lua estava muito mais próxima da Terra e era muito maior que atualmente. Ela afastou-se de nós, e o seu tamanho ficou reduzido. A Lua deu todos os seus princípios à Terra. Durante a sétima ronda uma nova Lua surgirá, e a nossa se desagregará e acabará por desaparecer. A evolução durante o Manvantara lunar produziu 7 classes de seres chamados
na terminologia esotérica, de pais ou pitris, porque foram eles que geraram os seres do Manvantara terrestre. São mencionados na doutrina secreta sob o nome de pitris lunares. Além destes, havia duas outras classes de seres, mais desenvolvidos, denominados variadamente como pitris solares, homens, dhyanis inferiores, muito adiantados para entrarem na evolução terrestre em seus primeiros estágios, mas que tinham necessidade, para seu desenvolvimento futuro, do auxílio de condições físicas posteriores. A mais elevada destas duas categorias consistia de seres já individualizados, semelhantes exteriormente a animais, criaturas com almas embrionárias, isto é, já tinham desenvolvido o corpo causal, e a segunda categoria, já estava se aproximando desse ponto. Os pitris lunares, a primeira classe, estava começando a mostrar o surgimento da mentalidade, ao passo que a segunda e a terceira classes tinham desenvolvido apenas o princípio câmico. Estas 7 classes de pitris lunares eram resultantes da cadeia lunar e que, atendendo a um desenvolvimento posterior, foram transferidas para a cadeia terrestre, a quarta reencarnação da cadeia planetária, como mônadas, com o princípio mental presente na primeira classe, o princípio câmico desenvolvido na segunda e na terceira classes, e este princípio em germe na quarta, em preparação na quinta, ainda menos desenvolvidas, e imperceptível na sexta e na sétima. Estas entidades entraram na cadeia terrestre para dar uma alma à essência elemental e às formas modeladas pelos construtores. Nota: H.P. Blavatsky, em A Doutrina Secreta, Vol. I, não inclui aqueles que o Sr. Sinnett chama os pitris de primeira e segunda categorias nas mônadas que provêm da cadeia lunar. Considera-os à parte, como homens, como Dhyanshons. A nomenclatura adotada por mim é da doutrina secreta. No valioso texto de autoria dos senhores Sinnett e Scott Elliott, sob o título Os Pitris Lunares, os dhyanis inferiores a que alude HPB, e que encarnaram na terceira e quarta rondas, são considerados como sendo a primeira e segunda classes dos pitris lunares. Para esses autores, a terceira classe é, portanto, a primeira que se refere a HPB, a quarta deles é a segunda dela, e assim por diante. Não há diferença na exposição dos fatos, apenas na nomenclatura, mas esta diferença de colocação pode confundir o estudante se não for explicada. Como estou usando a nomenclatura de HPB, os meus amigos estudantes da loja de Londres e os leitores das atas da loja precisam lembrar que a primeira classe de pitris a que me refiro é a terceira deles e assim sequencialmente. Sob esta denominação de construtores agrupam-se inumeráveis inteligências, hierarquias de seres de uma diversidade de consciência e poder, os quais, em cada plano, desenvolvem a construção efetiva das formas. Os mais elevados dentre eles dirigem e controlam, enquanto os inferiores modelam as formas segundo os modelos dados. Agora a função dos globos sucessivos da cadeia planetária torna-se patente. O globo é o mundo arquetípico, no qual são construídos os modelos das formas que serão elaboradas durante toda a ronda. Os mais elevados dentre os construtores tomam da mente do logos planetário as ideias arquetípicas e guiam os construtores nos níveis Arupa, à medida que eles modelam as formas arquetípicas para a ronda. No globo B estas formas são reproduzidas em diversas configurações na matéria mental por uma ordem inferior de construtores, e vão lentamente evoluindo sob diversas condições até que estejam prontas para receber uma infiltração de matéria mais densa. Então, os construtores em matéria astral assumem a tarefa e no globo C, modelam as formas astrais, com mais detalhamento. Quando as formas tenham se desenvolvido tanto quanto permitem as condições do mundo astral, os construtores do globo D iniciam o trabalho da moldagem das formas no plano físico. Assim, as modalidades mais inferiores de matéria são modeladas em tipos apropriados e as formas atingem suas condições mais densas e mais completas.
A partir deste ponto médio, a natureza da evolução muda de certo modo. Até aqui a máxima atenção foi dirigida para a construção das formas. No arco ascendente, é dirigida essencialmente para a utilização da forma como veículo da vida evolutiva, e na segunda metade da evolução no globo D e depois nos globos I e F, a consciência se expressa, a princípio, no plano físico, e em seguida no plano astral e no plano mental inferior, por intermédio dos equivalentes das formas elaboradas no arco descendente. No arco descendente a mônada age, na medida de seu poder, sobre as formas que evoluem, e a sua influência se manifesta vagamente sob a forma de impressões, de intuições, etc. No arco ascendente a mônada se expressa através das formas na condição de seu regente interno. No globo G a perfeição é atingida, com a mônada habitando e usando como seus veículos as formas arquetípicas do globo A. Durante todos estes estágios, os pitris lunares agiram como as almas das formas, pairando, a princípio, sobre elas, para em seguida habitá-las. São os pitris da primeira classe que se incumbem da tarefa mais pesada durante as 3 primeiras rondas. Os pitris da segunda e terceira classes têm a missão de entrar nas formas já elaboradas pelos primeiros. Estes preparam as formas, dando-lhes alma durante algum tempo, e depois saem delas, entregando-as para os pitris da segunda e terceira categoria. No fim da primeira ronda, as formas arquetípicas do mundo mineral surgiram nos planos inferiores, a fim de serem elaboradas através das rondas sucessivas até que atinjam o seu máximo de densidade no meio da quarta ronda. O fogo é o elemento desta primeira ronda. Na segunda ronda, os pitris da primeira classe continuam sua evolução humana, apenas manifestando-se nos estados inferiores, como o feto humano ainda hoje os apresenta, enquanto que no fim desta ronda, os da segunda classe atingem o estágio de humanidade rudimentar. O grande trabalho desta ronda consiste em fazer manifestar as formas arquetípicas da vida vegetal, que vão atingir sua perfeição na quinta ronda. O ar é o elemento da segunda ronda. Na terceira ronda, os pitris da primeira classe adquirem nitidamente uma forma humana. Embora os seus corpos sejam gelatinosos e gigantescos, já são bastante compactos no globo D o suficiente para começar a manter a posição vertical, apresentando, então, o aspecto semíscuo e coberto de pelos rudes. Os pitris da terceira categoria atingem o início do estágio humano. Nesta ronda, os pitris solares da segunda classe aparecem pela primeira vez no globo D e tomam a frente da evolução humana. As formas arquetípicas dos animais surgem nos planos inferiores para serem elaboradas e atingir a sua perfeição no fim da sexta ronda. A água é o elemento característico desta ronda. A quarta ronda, a ronda mediana dentre as 7 que constituem o Manvantara terrestre, se distingue por trazer ao globo as formas arquetípicas da humanidade, e é mais acentuadamente humana, como as precedentes foram respectivamente, animal, vegetal e mineral. Somente na sétima ronda estas formas serão todas plenamente desenvolvidas pela humanidade, mas as possibilidades da forma humana serão manifestadas arquetipicamente na quarta ronda. A Terra é o elemento desta quarta ronda, a mais densa e a mais material. Pode-se dizer que os pitris solares da primeira classe pairaram, de certa maneira, em torno do globo D, durante os primeiros estágios de atividade desta ronda, mas somente se encarnam definitivamente depois da terceira grande efusão de vida do logos planetário, a qual ocorre no meio da terceira raça. A partir dessa época encarnam-se, pouco a pouco, cada vez mais numerosos, à medida que a raça progride, e encarnam-se em grande número no princípio da quarta raça. A evolução da humanidade em nossa Terra, o globo D, apresenta de uma maneira muito clara esta constante diferenciação setenária, a qual já nos referimos com frequência. 7 raças de seres humanos já haviam surgido na terceira ronda,
E na quarta esta diversidade fundamental tornou-se bem clara no globo C, onde 7 raças, tendo cada uma suas sub-raças, evoluíram. No globo D, a humanidade começa pela primeira raça, geralmente chamada raça raiz, que aparece em 7 pontos diferentes. 7 vieram, cada uma em seu próprio território. Estes 7 tipos, que apareceram simultaneamente e não sucessivamente, constituem a primeira raça raiz, e cada raça raiz tem, por sua vez, 7 subdivisões ou sub-raças. Da primeira raça raiz, criaturas gelatinosas e amorfas, surge a segunda raça raiz, cujas formas tinham uma consistência mais definida, e desta procedeu a terceira, formada de criaturas simiescas que se transformaram em homens pesados e gigantescos. No meio da evolução desta terceira raça raiz, chamada raça lemuriana, vieram à Terra, provenientes de uma outra cadeia planetária, a de Vênus, muito mais avançada em sua evolução, alguns membros de sua humanidade altamente evoluída, seres gloriosos, chamados com frequência de filhos do fogo devido à sua aparência radiante, que constituíam uma ordem elevada entre os filhos da mente. Vieram habitar a Terra como instrutores divinos da jovem humanidade, alguns deles atuando como canais para a terceira efusão de vida, projetando no homem animal a centelha de vida monádica que dá nascimento ao corpo causal. Foi desta maneira que os pitris lunares das 3 primeiras classes se individualizaram, formando hoje a grande massa da nossa humanidade. As 2 classes de pitris solares já individualizados, a primeira antes de deixar a cadeia lunar, a segunda mais tarde, constituem 2 ordens inferiores entre os filhos da mente. A segunda se encarna no meio da terceira raça, a primeira mais tarde, principalmente na quarta raça, a Atlante. A quinta raça, a Ariana, que está agora à frente da evolução humana, desenvolveu-se da quinta sub-raça Atlante. As famílias que então apresentavam mais qualidades, foram isoladas na Ásia Central, e o novo tipo racial evoluiu sob a orientação direta de um grande ser chamado Manu. Saindo da Ásia Central, a primeira sub-raça estabeleceu-se na Índia, ao sul dos Himalaias, e com suas 4 castas, instrutores, guerreiros, comerciantes e operários, tornou-se a raça dominante na vasta península hindustânica, depois de ter subjugado povos da terceira e quarta raças raízes que então habitavam. No fim da 7ª raça da 7ª ronda, isto é, no fim do nosso Manvantara terrestre, a nossa cadeia transmitirá sua sucessora os frutos de sua vida. Estes frutos serão os seres humanos divinos e perfeitos, os Budas, Manus, Shons, mestres, prontos para assumirem a tarefa de guiar a evolução sob a direção do Logos planetário, à frente de hostes de seres humanos menos evoluídos, em todos os graus de consciência, que ainda necessitam de experiências físicas para o aperfeiçoamento de suas possibilidades divinas. Depois do nosso Manvantara, que é o 4º, virão o 5º, o 6º e o 7º, que ainda estão no âmbito do futuro, e então o Logos planetário recolherá em si todos os frutos da evolução e, com os seus filhos, entrará em um período de repouso e bem-aventurança. Nada poderemos dizer deste estado sublime. Como poderíamos, neste estágio de nossa evolução, conceber esta glória inimaginável? Apenas sabemos, e muito vagamente, que os nossos espíritos felizes entrarão na alegria do Senhor e, descansando nele, verão estender-se à sua frente horizontes infinitos de sublime vida e amor, pontos culminantes e abismos de poder e alegria, ilimitados como a existência una, inesgotáveis como o Uno. Paz a todos os seres. Fim.